porque é aquilo, às vezes algumas amigas falam, para que eu vou incentivar meu filho se a carreira no esporte é tão curta? Todavia, é a vontade, né, o dom, às vezes, da pessoa de praticar qualquer esporte que seja. Olá, pessoal, eu sou a Claudete Vata em mais um podcast. E olha, deixa eu aproveitar a oportunidade para dizer para vocês que as pessoas que eu trago aqui são, acima de tudo, meus amigos. Tá? Então, esse vínculo bacana, eu tenho a sorte, o privilégio de ter amigos como o Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Rô, meu grande querido amigo. É um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado, Claudete. O prazer é todo meu. Fico imensamente feliz de poder compartilhar aqui um pouquinho com você. Ai, com certeza vai ser bem bacana. Pessoal, vou falar um pouco do Rodrigo para vocês. Nome completo, Rodrigo Ribeiro Rodrigues. Ele é natural de Caratinga, Minas Gerais. Ele é um jogador profissional, né? Um jogador de alta performance. A posição que ele ocupa no esporte do vôlei é o de levantador. E ele já jogou em clubes bem bacanas. Jogou na Ubra, jogou em Minas, pelo Minas, né, Rô? Isso. Depois... Tem tanto time aqui que eu vou pedir para você dizer quais que... Eu vou falar do Dinamo, né? De Bucareste, que você jogou na Romênia. Isso. Em plena pandemia, né? Foi uma experiência bem incrível lá. Gostei bastante, assim. Difícil por causa da pandemia, né? Uhum. Tem todos os... As limitações, isso, né? Da língua também, de nova cultura, mas foi bem bacana lá. Gostei muito. E quais outros times, assim, que eu esqueci de falar? São vários, igual você falou, né? Uhum. Eu já joguei pelo Vôlei Futuro de Araçatuba, pela Ubra, pelo Minas, Montes Claros, Corinthians. Ai, que bacana. Maringá, né? Uhum. Inclusive, que foi quando te conheci. Quando a gente se conheceu, é verdade. Então, tenho passagens para bastante times aí. Que legal. E também muitos títulos, né? Você foi campeão da Copa de Minas, São Paulo, vice-campeão de São Paulo? E fui campeão, né, do Campeonato Paulista e fui vice-campeão também. Campeão gaúcho, campeão catarinense agora. Então, tenho uma carreira recheada, graças a Deus. A última temporada, que foi essa, que você foi campeão pelo Blumenau? Isso, a gente ganhou lá o Campeonato Catarinense, né? Saímos agora nas quartas de final da Superliga. Foi uma temporada bem interessante. Que bacana, Rô. Sim. Nossa. Olha, eu tenho algumas fotos, então aqui é lá em Bucareste. Isso, aí é lá na Europa, na Romênia, a gente foi campeão da Copa da Romênia lá, muito feliz com o título, foi que incrível. Bacana. Deixa eu ver outra foto. Essa foto aqui ficou linda. E as suas fotos, né, sozinho, nossa, olha que espetáculo. Eu tenho o privilégio de ter algumas pessoas que tiram foto no ginásio e saem essas fotos bonitas. Essa foto aqui é o máximo, né? Eu com a camiseta da Unicesumar e você fazendo agronegócios, né? Incrível que você concluiu o curso, né? Concluí agora, terminei em janeiro, né? Fico muito feliz com isso. A minha família sempre quis e é um conselho, eu acho que eu dou para os atletas, para quem tá na carreira de atleta, para estudar, se preparar, porque... uma hora acaba, né? E ela tem uma duração curta. Então, se preparem para o pós. Que bacana. Olha, essa foto aqui é demais. A sua foto, assim, concentrado, é, assim, o espetáculo. E a outra foto, eu não vou chorar. Não vou chorar. Porque... Paulinho, nosso grande amigo, né, Rô? Eu vou chorar assim, não aguentei, né? É uma foto super legal que nós íamos torcer pra você, né, pessoal? Desculpa aí, quem me conhece já sabe que eu sou chororô, né? Ai, vamos tirar essa foto aqui. Passa aí, por favor, passa aí, passa pra frente. Que acho que é só, né? Essa foto sua é demais. Aqui é a Copel Telecom quando você jogava aqui em Maringá, né? Isso. Eu era o capitão da equipe. Bacana. E essa rotina de saque aí que eu sempre tenho, né? É uma coisa também que eu acho que é muito importante para quem é atleta, né? Para fazer a sua preparação e tudo mais, criar rotinas. Criem rotinas. Você tá sozinho, então? Isso. Ali na hora que eu vou pro saque, é um momento só meu. Então, eu tenho uma rotina e eu faço toda essa rotina toda vez que eu vou sacar. Ela é igualzinha. Todo mundo que vê os meus jogos vai ver essa rotina. Tem, acho que 10 anos que eu faço ela. É uma rotina de concentração? Exato. Porque você se prepara para aquele momento que é só seu. Então, você vai ali com a sua rotina, com aquilo que você tem que fazer para você fazer o melhor naquele fundamento e naquilo que você está fazendo no momento. Entendi. Nossa, que bacana. Pessoal, só para eu concluir essa parte do chororô, é o seguinte, o Rodrigo, como vocês viram, é de Minas, é um jogador super famoso, é um profissional, né,
que ele tem um rendimento assim incrível. E quando ele fez uma temporada aqui em Maringá, porque teve uma oportunidade em que nós tínhamos um ex-jogador de vôlei aqui em Maringá, ele montou um time bem bacana, por isso que ele selecionou a dedo os profissionais que ele queria que viesse para o time. Foi um momento de Maringá muito bacana, que nós tínhamos jogos que enchiam o estádio, né, Rodrigo? Isso. Era, assim, super legal. E o nosso amigo, o Paulinho, meu Deus, um grande amigo nosso, um irmão pra gente que infelizmente faleceu de Covid, nos apresentou o Rodrigo. E, como eu sempre digo, nada nessa vida é por acaso. Então, o Paulinho, ele deixou, assim, um movimento no mundo incrível de amor, de amizade, né? E essa amizade com o Rodrigo, vocês perceberam que ele foi embora de Maringá, foi jogar em vários outros lugares, foi para fora do país e a amizade continua, né? Eu acho isso muito legal, né? O legado que o Paulo deixou pra gente. Sim. E essa amizade que a gente mantém, que cultiva e que a gente fala e troca carinhos. Eu acho que isso é importante. O mundo precisa disso hoje, né? É verdade. Então, vamos espalhar amor, gente. E é isso aí, gente. Então, baseado nessa questão do amor, o que aconteceu? O Rodrigo veio passear aqui em Maringá e eu falei, vem cá, que eu preciso que você me passe algumas informações. Eu tenho 2 filhos, eu estava falando para o Rodrigo agora há pouco, eles lutavam taekwondo, eles 2 são muito altos, mas eles nunca tiveram pretensão de seguir carreira no esporte. Mas quando as pessoas pensam, né, Rodrigo, em seguir carreira, por isso que eu gostaria que essa oportunidade desse nosso bate-papo, que eu pudesse usufruir da sua experiência, da sua vivência, do seu olhar, para ajudar as pessoas que pensam em ingressar no esporte ou que já estão no esporte, mas que poderiam ter um bom direcionamento, porque é aquilo, às vezes algumas amigas falam, para que eu vou incentivar meu filho se a carreira no esporte é tão curta? Todavia, é a vontade, né, o dom, às vezes, da pessoa de praticar qualquer esporte que seja. No seu caso, o vôlei, mas eu acredito que o que você tem para dizer de dicas para quem quer entrar no esporte, né? Para quem pensa no futuro, você vê que interessante. Você é um jogador de vôlei, acabou de colar grau em agronegócios, né? Você começou a fazer educação física. Exato. Nós falamos muito sobre café que você cultiva, Uhum. não é? Então, ou seja, você tem uma visão para o futuro. Alguém te disse isso um dia? Foi de família, né, Cláudio? Acho que a gente já estava conversando aqui, off, né? Fora das gravações. Eu aprendi isso desde cedo com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. Acho que com a minha mãe, principalmente. Administrar o dinheiro? Exato, porque ela é educadora, né? Ela fez magistério, é pedagoga. Então, ela sempre me direcionou para isso, em todos os momentos. Para sempre aprender e buscar o máximo que a gente pode sugar ali do lugar que a gente está. Então, a dica é, cara, sejam curiosos, tentem aprender, né? Se você não tem ninguém, se espelhe em alguém, procure um ídolo que faça aquilo que você goste e tente reproduzir as coisas boas que ele faz, né? Eu acho que o principal, o pontapé principal é esse. Entendi, porque assim, no caso, nós estávamos falando, né, quando a gente se reencontrou, que a questão do dinheiro. Então, eu até comentei com o Rodrigo que eu gosto muito de futebol e eu fico pensando que a carreira é meteórica, é curta, principalmente, eu vou focar no futebol nesse sentido, pelo montante de dinheiro que movimenta. E às vezes a pessoa, Rodrigo, não tem estrutura, né? Às vezes não tem uma estrutura familiar, às vezes não teve uma base de conhecimento em escola, né? Uma instrução, vamos dizer, para saber como administrar o dinheiro. E da mesma forma que entra aquele grande volume, dá a impressão de que o dinheiro é tanto, a quantidade é tamanha que não vai acabar. Mas o dinheiro é um bem finito, né? Ou seja, uma hora ou outra vai acabar. E a pessoa consegue gastar muito, né? Eu acho que você já deve ter convivido com pessoas assim. Já sim. E o dinheiro é assim mesmo, né? Se você ganha ali 10 mil reais, você adequa a sua vida em 10 mil reais. Se você ganha 100, você se adequa a 100. Se você ganha 1 milhão, você se adequa a 1 milhão. Então, se você se dispor a gastar, você vai gastar tudo rapidamente, né? Não tem jeito. E o futebol realmente é muito dinheiro. A galera, acho que muitas vezes fica sem noção de tanto dinheiro como... Sim, né? não Parece sabe que nunca, administrar, exato. né? Parece que nunca vai acabar e vai gastando. E quando vê, não tem mais. Não tem jeito. É triste a realidade, mas acontece, né, Cláudia? Então, e até a questão do esporte, mesmo o futebol,
Eu estava vendo esses dias uma reportagem sobre o técnico aqui do futebol de Maringá, que pela primeira... Não sei se é a primeira vez, eu que vou falar, né? Mas assim, eu nunca tinha escutado falar do Maringá, do time de Maringá e para a final do futebol paranaense, né? E aí o técnico, ele trabalha como motorista de aplicativo também. Porque, eventualmente, ele não é contratado para uma outra temporada, ele precisa ter outro meio de renda. Mas ele é técnico. No seu caso, pelo que eu entendi, olhando aqui todo o seu currículo, é mais ou menos igual um jogador de futebol. Então, por exemplo, você estava em Blumenau, ganhou o campeonato, sucesso e tal, mas terminou o campeonato, é um contrato que dura enquanto dura o campeonato, é isso? Isso, é um contrato que você faz na temporada, é como se fosse jogador de futebol mesmo, né? Entendi. É um contrato que você faz na temporada de 1 ano. Então, você fica ali aquele 1 ano, né, que é o tempo que a temporada dura, e se você quiser renovar, e se o time tiver interesse, a gente renova, né, faz os acertos aí, daí envolve negociação, empresários e tudo mais. Entendi. E se não, você vai seguir sua vida e o clube também. Entendi. Então você tem um empresário? Tenho um gestor, né, da minha carreira que faz isso desde sempre. Né? Eu tenho 36 anos hoje, eu trabalho com ele desde os 20, né, que foi quando eu me ingressei no vôlei profissional, comecei a jogar profissionalmente mesmo. Então tem que ter, né? Tem que ter alguém que faça essa parte fora das quadras para você, porque é muito importante, assim. Tem que procurar alguém que saiba... que entenda de leis, né, advogados, que saibam discutir contratos, fazer a negociação para que você não saia prejudicado e que todos os seus direitos eles sejam preservados. Poxa, foi ótimo você ter falado isso. Por exemplo, tem uma mãe agora que está assistindo o nosso vídeo, tem um jovem que pensa em, vamos dizer, se realizar profissionalmente como atleta de alta performance, e aí... Eu acredito que, como todos os meios existem também os maus profissionais. Existem. Não é? E aí, como é que a pessoa vai saber, Rodrigo? Assim, como é que você chegou nesse bom profissional que está com você desde o início da carreira? Foi indicação? Exato, foi indicação. O meu técnico, né, pessoas que já jogavam, que eu conhecia, me direcionaram para bons profissionais, né? No caso dele, que é a Pro Esportes, Alessandro, o nome dele, então me direcionado para ele, a gente conversou, ele veio e conversou comigo, a gente sentou, falamos, discutimos ali as nossas posições e nos acertamos. Entendi. Bom, então aquela dica que você deu lá no comecinho de você fazer pesquisa, de escolher alguém da sua confiança, foi o que você fez. Então você confiava no treinador, ele te deu a dica desse empresário, é isso? Exatamente. E daí isso você mesmo. ainda foi verificar, por isso que esse bate-papo, que você foi ver se era aquilo mesmo. Exato, né? Eu acho que existe muito isso, né? Ter contato ali, o networking conta muito. Então, prestem atenção no seu networking, em quem você está do seu lado, com quem você está conversando, que eles vão te dar boas indicações sempre. Porque até eu acho que o primeiro contrato mesmo, que é o que você faz com o empresário, você também precisa estar bem assistido, né? Exato, Porque de repente você não consegue, vou usar uma expressão ruim, mas é isso mesmo, você não consegue se livrar dele no meio do caminho. Por exemplo, você não está gostando da atitude dele, você gostaria que uma negociação para tal clube fluísse, mas ele prefere não. E aí quando você quer desligá-lo, você não consegue, porque você já tem um contrato, é isso? É isso. Então, aí entra outra vez a minha família, no caso, né? Meu pai é advogado, então ele me ajudou com isso. No caso do Alessandro, do meu empresário especificamente, ele é um cara nota 1000, assim. Então, ele sempre foi muito honesto comigo. Ele me passou o contrato, e nesse contrato era um contrato de 1 ano. Eu passei pro meu pai ler, dar uma analisada, e ele achou tudo ok, né? Então, e dentro desse 1 ano, ele podia ser desfeito a qualquer momento. Era só eu avisar com 30 dias de antecedência. Sem multa pra ninguém? Exato, sem nada. Então, era uma coisa muito, muito legal mesmo. Por isso que vale a pena demais o networking, conhecer pessoas que possam indicar outras que são boas, né? Entendi. Então, o negócio... Vocês veem que incrível, né? Porque dá a impressão de que você precisa ter apenas o dom e a vontade de ser um mega profissional, só que não, né? Não, isso é muito importante, óbvio, né? O treinamento e querer e acreditar no sonho e buscar isso, eu acho que é fundamental, mas existem outras partes, outras áreas que precisam ser levadas em consideração também. Porque, Rodrigo, por muito tempo nós achávamos, e foi desse jeito, né?
o esporte pelo esporte, mas o esporte também se profissionalizou. Né? Assim, em todas as situações. Hoje nós vemos que os bons times, eles têm um staff para ajudar, assim, que vai desde um bom fisioterapeuta, um médico, até um psicólogo, né? Para acompanhar, nutricionista, enfim, né? Tem um grupo de pessoas que auxilia para o sucesso, né, desse time. Não, claro, com certeza. Hoje em dia o atleta não é mais só atleta, né? Ele estampa uma marca, né? Ele reproduz alguma coisa, ele é marketing também, entendeu? Sim. Então trabalha muito em cima disso. Olha o Neymar aí, dá uma experiência. Sim. Um exemplo de alguma coisa grande, né? Olha o Cristiano Ronaldo, Sim. olha o Messi, quantas coisas ele tem que envolvem o nome deles, entendeu? Então isso é muito importante, ter alguém ali que te direciona e que faça o caminho fluir um pouco mais fácil. Bom, fora esse lado profissional, você estava citando esses jogadores, o que acontece? A questão da marca. Nós já ouvimos falar muito essa situação de um atleta representar uma marca e, às vezes, uma conduta particular dele, fora do jogo, fora da mídia, ele faz alguma coisa que a marca não gosta, né? E, de repente, corta tudo. Eu imagino que seja uma questão, assim, profissional. O atleta, ele precisa ter uma visão de profissional que né? Hoje, um atleta, ele precisa pensar nessas situações, então não é nem questão de personalidade. Eu sou livre, eu falo o que eu quiser, eu vou onde eu quero, ninguém me manda em mim, e não é bem assim. Não é. A partir do momento que você estampa uma marca, né, você está representando os valores e tudo que a marca representa. Entendi. Então, se você prestar algum comportamento, né, um ato de indisciplina ou alguma coisa que desagrade a marca, né, que não represente aquilo que ela quer expor para o mercado, né, porque você está fazendo isso a partir do momento que você representa aquela marca, elas vão te penalizar de alguma forma. E isso tudo é detalhado em contrato, tá, Cláudia? Entendi. Mesmo nos clubes, tá? A gente tem cláusula para multa em caso de indisciplina, né, para má conduta, tudo isso é estipulado em contrato. Bom, então quando eles aprontam, eles já estão conscientes. Já sabem o que vai acontecer. Correram risco, né? Entendi. Entendeu? E aí tem níveis, né? Será que eu posso dizer assim, né? Tem gravidade de cada ato e cada coisa que você faz ali. Tem uma consequência. Exato. Né? Entendi. Você sabe que é assim, eu até vou aproveitar a oportunidade para destacar essa situação. Você morou em várias cidades, né, em outros países, porque cada temporada você está em um lugar. Aqui em Maringá, através do Paulinho, né, nosso grande amigo em comum, nós criamos laço. E houveram situações assim muito interessantes que nós contamos com a sua presença na casa do Paulinho, junto com a gente em momentos de lazer. E foi a hora que criou um laço. Então, para você que cada temporada você está num lugar, deve ser difícil também essa questão da adaptação. Mas a visão que eu tenho de você, Rodrigo, é que você tem um olhar para a sua carreira incrível. Porque quando você cria laços mesmo. Né? Que infelizmente nosso amigo em comum faleceu, só que o laço permaneceu, mas porque você o fez. Né? Porque você o fez. Assim, indo em situações, a foto nossa, né? Nós temos uma foto que eu estou com a camiseta da faculdade, foi na casa de uma amiga nossa, da Marcília, num aniversário. Sim. Quer dizer, você é um jovem, um jogador profissional, poderia estar em outro lugar, né? Porque convites acredito que não te faltam, mas você foi prestigiar um laço de amizade, né? Que eu acredito que você teve essa visão e isso te traz, eu acredito, para um futuro. Não sei. Porque são princípios que eu carrego comigo, né? Esse negócio de criar laços, para mim, é uma coisa assim, muito importante. Até porque, geralmente, os meus laços eles não são tão profundos, porque eu fico pouco tempo nos lugares. Então, quando eu consigo criá-los, eu sempre procuro mantê-los. Né? Eu tenho um amigo em todos os lugares que eu passei, assim, mas não são tantos. Entendi. Né? Então, é muito importante isso, eu acho. Galera, vamos deixar um pouco de paz e amor aqui, né? Criem laços. O mundo precisa desse amor, desse contato, dessa troca. Eu acho muito importante isso, né? Essa troca de carinho, essa troca de afeto. E
estar com pessoas que valem a pena, que são gente boa, que têm um coração bom e que marcam e marcaram de alguma forma a nossa vida. Veja bem, né, até, Rodrigo, o que eu penso. A carreira de atleta tem um tempo, né? Tem um tempo limitado. Para todo mundo tem, mas parece que para o atleta é meio marcado, né? Você tem até tanto tempo. E, obviamente, você consegue estender esse prazo se você tiver cuidados. E esses cuidados implicam em você fazer escolhas no seu dia a dia. Então, você adoraria, por exemplo, passar, né, uma noitada com os amigos, bebendo ou alguma coisa assim, mas você não vai porque você é um atleta profissional. Você gostaria de ir para uma churrascada, uma feijoada, enfim, todos os dias comendo um monte, mas você não vai porque você é um atleta profissional. E sempre assim, eu imagino que você consiga estender esse prazo, todavia o futuro precisa ser programado. E é possível ser programado, né? É completamente possível, porque você sabe mais ou menos, né? Acho que quando você é jovem, tá começando, não. É muito deslumbre, né? Você quer aquilo, você quer tudo e tal. Ser atleta e todo mundo te vendo. E então, fica um pouco mais difícil. Mas depois, os horizontes vão abrindo. Você percebe que, sei lá, eu sou levantador, né? Eu jogo vôlei. Hoje, por esse cuidado que eu tenho comigo e com o meu corpo, eu consigo estender um pouco mais ali até os 40 e poucos anos. É o que eu espero. Tenho 36 hoje, mas eu sei que em algum momento ela vai acabar. Então, se você quer prolongar, tem que se cuidar. Noitada, pô, é bom demais, é show, é fantástico. Mas tem que diminuir, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem. Eu amo doce, chocolate, doce de leite, É mesmo, comigo, Minas, né? E com um cafezinho, então, para acompanhar. Nunca nego. Mas tem que diminuir a quantidade quando for comer, tem que se cuidar, né? O exercício físico você já faz naturalmente, uma alimentação saudável, balanceada, refrigerante diminui. Para não dizer que eu não tomo, porque eu tomo, né? Mas é muito menos. E quando eu tô de férias, que o meu nível de atividade física diminui, eu quase não tomo. Eu não coloco açúcar em mais nada, porque eu já gosto do doce. Então eu vou comer o doce. Então eu não coloco, vou tomar suco sem açúcar, café sem açúcar. Qualquer coisa que eu vou fazer é sem açúcar, porque já tem o doce ali. Eu já como, eu já gosto. Então você tem que se privar de certas coisas. É muito importante. Eu acredito que alguns dos seus colegas não têm essa mesma conduta que a sua. Errei ou acertei? Não, acertou. E aí eu conheço uns gordinhos que jogam aí. E vai do seu bom senso. Vai. E você acha que isso também vem da sua educação? Eu comecei a beber, eu tinha 22 anos, né? Bebida alcoólica, né? Tive uns laços ali atrás na juventude que você bebe uma coisa ou outra esporadicamente, mas a beber socialmente, como eu bebo hoje, com 22 anos. Meus pais sempre beberam, mas eles sempre falavam pra mim, Rodrigo, se você quer ser atleta, você não pode beber. Se você quer ser atleta, você não pode beber. Então, eu cresci um pouco com essa visão. Entendi. Apesar de que atleta, gente, é gente como a gente, né? Então, ele precisa extravasar, ele precisa ali ter o seu momento, né? De curtir também, porque senão você fica louco, né? Eu acho que o segredo ali é saber dosar, né? Levar a vida com moderação. Sim. E você sabe que eu queria muito que você viesse para o podcast para que você pudesse, com a sua experiência, né, passar essa dica para quem está começando mesmo, né? A pessoa pensa, às vezes os pais ficam, não, você não vai para o esporte, não vai dar certo isso, né? Não deu certo com fulano, não deu certo com ciclano, com você também não vai dar. E não, eu acredito que não. É possível, tudo é possível nessa vida. Mas se você tiver um direcionamento, né, tudo muda. E se você não tiver essa base familiar, você pode buscar, né, igual você disse, Claro. Observando os outros ou procurando informações, Exato. né? Indo atrás, né? Ser curioso e procurar saber um pouquinho mais daquilo que está te interessando. Daí, um pouquinho por dia, você vai conseguindo alcançar aquilo que você quer. Você O já... atleta... Desculpa, Não, te imagina, eu que cortando. peço. O atleta sabe muito bem, ele precisa muito do que é foco, né? Então, ele tem que ter o foco ali para realizar as ações do esporte que ele pratica, né? É só um pouquinho de adaptação para trocar esse foco para o dia a dia. Aí você falou de extravasar, né? Assim, realmente eu gosto muito de esportes, muito. Eu sou, assim, uma admiradora. Quando tem Copa do Mundo, Olimpíadas de madrugada, eu fico às madrugadas, assim, vidrada. Eu não tenho um esporte preferido, eu adoro o esporte. E a ginástica em si, né? Porque hoje nós temos algumas ginastas brasileiras que estão se destacando, me chamou muita atenção
esse evento da Simone Biles, né? Então, assim, me deu a impressão de que ela sempre teve uma estrutura toda atrás dela e, de repente, quando é o momento maior da vida dela, que todos esperavam que, né, não tinha competidor à altura dela, o emocional dela não aguentou, né? E aí eu até perguntei para você sobre essa assistência psicológica, porque é interessante que quem ingresse hoje em qualquer esporte como profissional, né, já vá se cuidando. É possível isso, Rodrigo? É possível. Eu já fiz várias vezes acompanhamento psicológico, né? Inclusive, mandar um beijo aqui para as doutoras Letícia e Cíntia, que me ajudaram muito, o coach, Júlio, né? Que inclusive foi meu professor de educação física e hoje ele é coach. Também a gente já fez trabalho juntos. É muito possível e é super recomendável. Galera, procurem uma ajuda, alguma coisa que te faça caminhar nos trilhos, digamos assim, né? Porque, assim, acho que é uma montanha-russa, um carrossel de emoções, porque você entra pro esporte sem saber o que vai acontecer. De repente, você se destaca e daí todo mundo sabe quem é você. E você se dá muito bem no time, a torcida, todo mundo te ama. De repente, você não tá muito bem naquele dia, todo mundo te odeia. É desse jeito, né? Então, e hoje em dia, com as redes sociais, né, esse acesso das pessoas até você ficou direto, muito mais fácil. Então, você consegue absorver muita coisa daquilo que as pessoas estão passando. Igual se você está num dia bom, todo mundo vai te mandar super carinho e tal. Mas se você não está num dia bom, comete erros e não acontece aquilo que você estava esperando ali, as pessoas começam a destilar ódio gratuito, né? Existe muito isso hoje. E esse acompanhamento profissional com psicólogos, terapeutas, e aí o que você achar melhor e adequar ao seu estilo, ele ajuda muito, né? E vai te preservar demais, né? Essa tua rotina que você falou, deixa eu ver se eu consigo traduzir. Então, seria uma rotina de concentração para o momento do saque. Porque, assim, olha só, vou falar como leiga, tá? Por exemplo, eu fico louca no jogo de futebol quando vai para a final, nos pênaltis, o cara erra. Eu falo, mas não é possível, né? Ele é profissional. E no vôlei, é o bendito do saque, não é? Aí você tá lá torcendo, pá, vai para a rede, né? Você fala, não dá. O cara só faz isso. É por isso que você criou essa rotina, assim, para ficar super concentrado? Exatamente. E essa rotina foi dica, tá? De trabalho psicólogos que eu já fiz. Então, lá vai aí, uma dica. Façam rotina. E o que seria essa rotina, assim, só para eu entender? Eu criei... Você criou a sua própria? Isso. A psicóloga que eu trabalhei na época, ela me instruiu a fazer isso e dentro das coisas que eu já fazia, eu criei uma rotina para repeti-la todas as vezes que eu fosse fazer o saque. Entendi. Então, eu faço aquilo ali como forma de concentração para o meu corpo e minha mente se conscientizarem do que eu vou fazer, né? Se tranquilizarem para que eu possa fazer o melhor possível. Lógico, erros existem e vão acontecer, mas isso diminui muito a probabilidade de erro porque você está mais seguro, vai te passar mais segurança, confiança e você vai conseguir realizar um movimento que você já sabe, né? Da melhor forma possível. Porque eu me lembro que quando você estava aqui no Maringá, nós assistimos, né, dentro do possível, todos os jogos, né? O estádio enchia, né? O Amarildo, na época, ele animava a torcida e ficava todo mundo gritando e nós sabíamos, né, os nomes de todos os jogadores, então cada vez que um ia para o saque, e aí eu olhava assim para as minhas amigas, uma vontade de chamar você, né? E daí eu pensava, meu Deus, de repente há uma desconcentração. Mas não, né? Então você já tinha a sua rotina. Já tinha. Pode chamar, Cláudio. Não vou te ouvir. Nossa, que máximo. Tem gente que consegue perceber, assim. Eu sou um cara que eu não fico olhando muito para arquibancada. Não percebo, vou ali concentrado para aquilo que eu tenho que fazer e pum, é isso. Entendeu? Mas tem gente que tem a atenção mais dispersa e consegue perceber, né? Tem uns que se perdem, igual você falou, mas tem outros que conseguem perceber e voltar para o jogo. Eu prefiro ficar mais concentrado ali, isso aí é de mim, né? O que você percebeu desde os 20 anos, quando você entrou na sua carreira, até agora? Assim, tem um livro que eu leio meio assim, sabe? Eu tenho um livro lá na minha biblioteca, é assim, de várias pessoas muito bem-sucedidas no mundo, nos últimos 100 anos, com dicas que, assim, e se eu pudesse dar alguma dica para mim, quando eu comecei?
e eu fico pensando, eu leio aquele livro e eu falo, puxa vida, né? Sabe quando parece que é um conselho de mãe, você fala, ai, não vou ouvir isso, né? Mas hoje, você tem alguma dica que você, se pudesse, você daria para você quando você tinha 20 anos? Sim, tem. Eu acho que daria para mim e para todas todo as mundo. pessoas. Uhum. Confie mais em você. Acredite em você. Esse é o ponto, eu acho. Nossa, que bacana. Porque você acha assim que poderia ter... você não acreditou em você quando você tinha um grande potencial, mais ou menos isso? Não, porque você é capaz de realizar aquilo. Eu acho que indiferente das dificuldades que apareçam, você é capaz. Então acredite que você é capaz. Seja um pouco teimoso, sabe? Mesmo se as pessoas estiverem falando não, acredite em você. Não sei se você já ouviu o caso da tartaruguinha lá, e não sei, que estava participando de uma competição e todo mundo falava contra o coelho, contra não sei o que, um monte de gente que era mais rápido, e todo mundo falava, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir. E no fim das contas ela ganhou. Por quê? Porque ela era surda e não estava ouvindo o que as pessoas estavam falando. E os outros foram se perdendo no meio do caminho. Então é mais ou menos assim. Acredite em você. Mesmo se todo mundo estiver falando não, acredite em você. Você é capaz. Você vai conseguir alguma forma de realizar aquilo que você quer, se você realmente acreditar e quiser. É lógico, as mudanças nunca são fáceis, né? Então você tem que estar disposto a elas. Nossa, que máximo, Rodrigo. Esses dias eu falei para uma amiga o que meu pai dizia. Tinha um apresentador que ele se chamava Ibrahim Suede e ele dizia: os cães ladram e a caravana passa. Ou seja, né, assim, pode chamar, mas você tem um foco, exato, você vai. Só que em determinados momentos da vida, né, Rodrigo, até a gente coloca em prova a nossa própria capacidade, né? Exato. Então, assim, é bem bacana você falar isso, porque para mim, eu fico pensando assim, em mim, na minha vida, nos meus projetos, nos meus focos, e que eu preciso realmente ouvir isso novamente. Sabe, assim, a gente acha que precisa ouvir isso direto, né? Para que você acredite nisso, de fato. Eu tento falar isso pra mim, assim, direto. Lógico que às vezes soa clichê, né? Acredite em você e tal. É fácil falar, né? Mas é realmente isso, sabe? Você vai aprofundando, vai vivendo, vai conhecendo você e tudo um pouco mais. E eu vou percebendo que quanto mais eu conheço, mais coisas eu descubro, e a minha verdade continua sendo essa. Acredite em você. Não tem jeito. Em que momento da sua carreira, Rodrigo, você pensou, caramba, minha carreira vai ter um deadline, vamos dizer assim, e dali para frente o que eu vou fazer? Porque, assim, incrivelmente você fez agronegócios, né? E você está fazendo educação física agora. Então, mas já pensando no seu futuro, é isso? Isso, já pensando no meu futuro. Quando eu comecei a jogar, né? Eu já tinha começado faculdade, já tinha começado educação física em 2005. Eu comecei a administração depois de novo... não sei precisar agora, né? A primeira vez quando eu comecei a educação física, eu fiz um semestre, depois a administração eu fiz quase 2, porque eu tive que me mudar, então não consegui terminar o segundo semestre. É verdade, eram presenciais, né? Exato, e aí eu não conseguia porque eram presenciais, aí evoluiu, né? E aí eu passei a conseguir. Então esse foco de estudo, ele sempre teve comigo. Só que eu comecei a trabalhar isso um pouco mais a fundo para um pós-carreira mesmo, com uns 30 anos, 29, por assim, né? Entendi. Eu precisei de um amadurecimento. Acho que todo mundo precisa, né? Para perceber isso e focar um pouco mais, né? Então, hoje você continua firme, né? Na sua profissão, na sua carreira de jogador de vôlei, mas já se preparando para um futuro? Já me preparando. Estou estudando agora educação física, estudei agronegócio, estudei um pouco de inglês, estudo investimentos, né? Então, estou fazendo um curso técnico de zootecnia também. Então, estou fazendo as coisas que eu gosto. Eu sei que são coisas, nada a ver uma com a outra, né? Mas para mim fazem sentido. É uma coisa que eu gosto. Eu venho de uma família que é do interior, né? Que sempre teve terras. Então, eu gosto muito dessa área e estou aproveitando um pouco do meu tempo para estudar e dedicar a isso. E a educação física, porque foi minha vida há muitos anos, né? A questão do agronegócios, então, foi em razão disso.
Eu sei que você tem café plantado, nas terras de vocês? Sim, sou apaixonado com café. Mas café é uma cultura difícil, não é? Porque aqui no Paraná, né? Não sei se você já ouviu falar. Já. Né, era muito rica no café, até vinha geada. Isso, foram 2 seguidas, né? Bem fortes. E dizimou e, nossa, bagunçou a vida de todo mundo, né? Exato, E lá em Minas, então, a sua família cultiva café? O meu pai, na verdade, cultiva. Acho que o meu avô também chegou a cultivar, o pai do meu pai. E a minha família, por parte de mãe, era mais com gado. Né? Mas, assim, não coisas muito grandes, né? Mas uma coisa que me despertou amor. Eu sempre passei minhas férias com meus avós no sítio, ia com meu pai. Então, uma coisa que eu gosto, que sempre esteve presente na minha vida e eu quero manter. Entendi. Bom, então a dica é essa, né, Rodrigo? Acho que até essa questão do empresário, eu comecei a conversar com você e você acredita assim, que no primeiro momento não me passou pela cabeça, né, que boba eu também, né, de achar que precisaria de um empresário, porque eu achei que o próprio, não sei por que eu achei isso, viu, Rodrigo, que o próprio jogador negociava, né, não sei se é passe que chama, né? O contrato mesmo. Contrato, né? Porque, assim, é muito instável. Então, quando você está já, por exemplo, você estava em Blumenau, o seu empresário já estava negociando com Minas? Já estava. Ah, entendi. Cruzeiro agora, no caso, né? Vou jogar no Cruzeiro. Em Minas, né? Mas é no Cruzeiro. É porque eu já joguei no Minas também, né? Inclusive, são super rivais. Entendi. Então nem espera mesmo, porque é para você não ficar parado, né? É isso. O processo ali de negociação, ele começa mais ou menos em janeiro, né? E a temporada, se você for para a final do campeonato, aqui no Brasil, é em maio. Entendi. Então, em janeiro já começam ali as conversas para descobrir se tem interesse, se não tem, o que vai aparecer. E depende muito do patamar do jogador também. Os jogadores que são considerados primeiro nível, eles conseguem um contrato um pouco mais cedo. Entendi. Né? E aí depois vai descendo. Entendi. Nossa, mas e aí para você ficar em um bom nível, existe como? Porque eu sempre falo que tem o dom, não é? E tem o esforço. Então, uma pessoa que tem um pouco de dom e muito esforço consegue subir para um nível superior? Consegue. Inclusive, o Bernardinho fala isso no livro dele, né? Transformando Suor em Ouro. Que ele prefere trabalhar com pessoas que são talentos, né? Medianos, mas que são muito, muito esforçados, do que pessoas que são super talentosas e são meio preguiçosas. Nossa, que máximo, hein? E você se encaixaria em qual? Eu acho que eu sou meio talento e muito esforço. Não, eu acho que você é muito, muito talento. É porque existem, muitos e muitos craques, né? Que realmente, sei lá, parece que nasceram para fazer aquilo. Tem uma idade, Rodrigo, assim, que para entrar, por exemplo, no vôlei? Tem. Tem? Tem. É bom você começar cedo, viu? Cedo é quanto? Sei lá, uns 10 anos já começar a praticar ali. Porque o vôlei é um esporte super difícil, né? Eu costumo dizer que dos esportes coletivos é o mais coletivo de todos. Então, não depende só de você. E se você, quanto mais cedo você começar a aprender, para você aprender as técnicas e souber fazer a sua parte melhor, né, da melhor forma possível, é melhor para você. Você começou assim, com que idade que você se despertou para o vôlei? A minha mãe jogava, então eu sempre acompanhei a minha mãe, né? Ela jogava, eu ia acompanhar, então eu sabia fazer alguma coisa. E na minha escola também eu sabia. Eu tive educação física, então meus professores sempre foram muito bons. Então, desde novinho, né? Eu jogava futebol, que meu pai é apaixonado com futebol. E desde novinho já tinha esse contato com o vôlei, assim. Mas ele começou a se tornar mais sério quando, jogando um campeonato de escolar, que eu tinha 15 anos, o time da cidade me convidou para participar. Então, com 15 anos, isso ficou um pouco mais sério para mim. Mas eu jogo desde sempre. Bom, então vamos dizer, se uma pessoa tem 18 anos e ela despertou para o vôlei agora,
poderia ser considerado tarde ou não? Não é impossível. Mas é mais difícil. Exato, não é impossível dela se tornar um jogador profissional, mas é mais difícil. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é super amigo meu, que ele começou com 17 anos. Entendi. E ele foi agora nessa última Superliga, acho que ele estava em segundo como melhor bloqueador da competição. Nossa! Mas ele começou tarde, com 17, mas ele tem 2,5 metros, né? Algumas outras coisas ajudaram. A altura é um elemento interessante. Muito interessante. É mais, por exemplo, a pessoa que não tem tanta estatura, porque parece que o nível vai aumentando, né? Vamos dizer, a linha de corte, se é que tem, né? É isso? Porque 1,80 m é considerado baixo. Baixo. É isso mesmo? Bem baixo, Nossa, Pro bem vôlei, baixo. Não que você não... de novo, né? Não que Entendi. você não vá conseguir, mas é uma situação mais difícil. Então, em algumas posições, ele não dá, né? Algumas posições não dá. Para central, ele não dá. Para ponteiro, oposto, muito difícil, né? Então, ele conseguiria uma posição melhor de levantador, de líbero, né? Então, ele conseguiria. Entendi. É porque daí a pessoa que não tem estatura, a gente assistindo assim de fora, você fala, nossa, como aquele líbero é baixinho, né? E às vezes ele tem 1,80 m, né? Acontece muito isso comigo, tá? Eu tenho 1,90 m e as pessoas, quando me veem, falam, nossa, eu te vi na quadra, você achava muito baixinho. Gente, eu jogo com gente de 2 metros, 2,5, 2,10. Já joguei com um de 2,17. Então, faz muita diferença. Nossa! Então, precisa ter muita vocação, né? Precisa. Enfim, bom, então as dicas, né? Porque, assim, as pessoas ficam perdidas mesmo e eu gostaria de levar essa informação para quem tá nos assistindo. Se você mãe, acha que com 10 anos é muito cedo, não é, né? Não é. Entendi. Eu acho que incentiva o esporte, eu acho, para qualquer criança, né? Se ele não for um jogador profissional, ele vai adquirir qualidades que o esporte oferece. Trabalho coletivo, desenvolvimento de liderança, responsabilidade, disciplina para cumprir horários, regras. Então, o esporte é muito mais do que só um esporte, né? Eu gosto de falar de tratar o esporte como ferramenta de formação de pessoas, porque eu acho que é uma forma de formar pessoas ali. Nossa, olha, que eu nunca tinha pensado no vôlei dessa forma que você falou, porque assim, do esporte coletivo ser o mais coletivo de todos, mas assim, é muito rápido, cada um tem a sua função, se um falha, né? Diferente do futebol, que a bola continua no chão, né? No futebol o cara pode ir lá pegar a bola, driblar 5, 10 e fazer o gol e fala, pô, o cara ganhou o jogo sozinho, né? Não é sozinho, mas consegue fazer. No vôlei não tem jeito, você tem que dar 3 toques, né? Ou o cara tem que recepcionar, um tem que levantar e o outro tem que atacar. E são 25 pontos, no mínimo, mais ou menos dessa maneira, né? Então, é muito trabalho em equipe. Entendi. E falando do esporte como formação social aí, eu faço parte de um projeto social lá na minha cidade, que eu sou referência dos meninos e é uma das coisas que eu realmente acredito. Nossa, que bacana. Eu comecei esse bate-papo pensando nesse lado apenas profissional, né, de dar dicas para quem quer vir para o esporte, em especial para o vôlei, como um atleta de alta performance, sendo profissional. Mas agora, como mãe, ouvindo você falar essa questão do coletivo e da disciplina num todo que um esporte como o vôlei oferece, eu não tinha parado para pensar nisso. A questão do horário, de respeitar o próximo, de um jogo assim, de responsabilidade coletiva. Fiquei assim, impressionada. É isso que direciona esse teu projeto lá em Minas? Eu falei do vôlei porque eu tô puxando a sardinha pro meu mas lado. Claro que mas, sim. São todos os esportes, eu acho, que fazem, uns mais em algumas coisas e outros menos, né? E esse projeto social em Minas é realmente para tentar ajudar crianças que necessitam, né? Que às vezes não tem um núcleo familiar tão interessante. Entendi. E aí elas precisam do esporte para ter um direcionamento ali um pouco melhor, até de vida, né? Para ensinar algumas coisas que o esporte, como eu já disse antes, que eu acredito que o esporte ensina. Nossa, e assim, você sabe que você me despertou tanta coisa hoje. Eu sempre fiz natação. E a natação é um esporte muito solitário, né? Porque eu me lembro, esses dias eu estava na hidroginástica e uma coleguinha falando, nossa, a água tá fria, né? Água aquecida, né? A piscina é aquecida.
Daí eu disse que quando eu era pequena, meu pai me levava para nadar. E só tinha eu de criança, eu treinava depois da aula, eu estudava à tarde, então já estava frio. E a piscina ela era iluminada. Então, onde tinha luz, era quentinho. Uhum. Então, eu passava ali, era quentinho, né? Por causa da luz. E meu pai gritava, pula, filha! Eu obedecia, pulava. E quando eu passava perto da lâmpada, eu ia bem devagar para ver se esquentava um pouquinho, sabe, Rodrigo? Mas aí eu sempre pensava isso. Nossa, que chato. Tudo é muito solitário, né? Você fica na água, você não consegue falar, você não consegue conversar. E se eu fosse no treino, bem, se eu não fosse, amém. Uhum. Agora, num time de vôlei... Não tem jeito. Acabou, né? Eu já fiz natação também, viu, Cláudia? Ai. Eu sei como é isso de nadar na água fria. Uhum. E eu já tive um técnico também que ele falava assim... Meu, se você quer resolver as coisas sozinho, vai jogar tênis, vai fazer natação, vai fazer atletismo. O vôlei é coletivo, então você tem que resolver os problemas junto com todo mundo, né? E ficou marcado pra mim. Você falou, eu lembrei disso aqui agora. Nossa, que bacana. Puxa vida. Nossa, Rodrigo, eu não sei como agradecer você. Pra mim, assim, foi uma lição de vida, porque como eu fazia natação, esses dias meu filho estava falando sobre carregar a bola. Eu entrei na faculdade, nós tínhamos uma disciplina, né? Não era educação física, mas era prática desportiva. Uhum. E eu sempre tive vontade de jogar vôlei, mas eu não tenho talento nenhum para bola. E aí eu comecei a primeira aula, eu fui, quando eu vi que não dava, que eu estava prejudicando muito o time, porque eu só fazia burrada, as meninas olhavam, né? Daí a bola passava e eu nada. Eu falei, gente, eu vou ser expulsa. Eu falei, agora? Era semestral, a primeira aula já foi uma tragédia. E eu falei, não vou conseguir ajudar esse pessoal e não vai dar, não conseguia dar jogo. Uhum. Toda vez que a bola vinha para o meu lado, eu não conseguia pegar a bola. Eu falei, bom, então deixa eu ficar aqui bem de uma outra forma. Aí eu passei a ajudar a professora a carregar o saco de bola para cá, saco de bola para lá, levar a rede, sempre solícita, né? Porque eu falei, esse trem aqui não vai dar para mim, né? Mas assim, então para mim, hoje eu tive uma outra visão de um profissional, de um atleta, até do vôlei, da importância que o vôlei tem, né? Porque assim é muito dinâmico e eu sempre penso nessa concentração, porque parece que fica mais perto da plateia, do público, do que um campo de futebol, por exemplo, que é enorme, né? Tá ali do lado, né? A torcida tá sempre pertinho ali. Eu acho muito legal esse calor do público, né? Uhum. Aqui em Maringá os ginásios estavam sempre cheios. Lá em Blumenau também sempre cheio. E o duro é você também tá com um ginásio cheio e numa torcida contra. Já passou por isso? Já passei. Inclusive disputei as quartas de finais agora contra Guarulhos e o ginásio deles estava bem cheio. Meu Deus, isso faz diferença? Faz. A torcida ajuda muito. A energia que eles... colocam, apoiam muito o time que eles estão torcendo, entendeu? Então faz muita diferença. O ginásio cheio é maravilhoso, né? Nossa, que bacana. Então, pessoal, se você gosta de assistir, se você tem um time da sua preferência e tem um atleta, né, como o Rodrigo, que eu sou super fã, não percam os jogos e faça a sua parte, né? É isso aí. Torçam, pessoal, incentive, grite, que a gente gosta muito e a sua energia contagia e com certeza a gente vai crescer ali na hora que você estiver apoiando. Que bacana. Você tem, então, suas redes sociais. Se você quiser falar para o pessoal, às vezes tem curiosidade, né? E torcer para você por essa outra temporada, quais são suas redes sociais? Pode me procurar lá no Instagram, @Rodrigo1, né, número, Ribeiro. Ah, que bem bacana. Facinho. Ah, então tá bom. Pessoal, fica a dica aí. Rodrigo, eu não sei como te agradecer. Por favor, todas as vezes que você vier para Maringá, as portas das nossas casas, né, minha e do meu marido, estão abertas sempre para você. Você é um amigo, assim, para toda a vida. Obrigado, Cláudio. Eu que agradeço demais pela oportunidade. Foi muito, muito bom estar aqui com você, né, e poder bater esse papo. E, te aguardo lá em Minas, hein? Pode deixar. Para você, assim, todo o sucesso do mundo, que a sua temporada seja incrível. E eu tenho certeza que eu ainda vou tomar um cafezinho que você torrou, você moeu, naquele bule lindo que nós falamos, né? Opa, vou preparar um especialmente para você e tô te acompanhando aqui. Obrigada. E desejando todo sucesso, viu? Beijão no seu coração. Muito obrigada. Pessoal, estamos então encerrando mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. A visita do Rodrigo foi incrível, com dicas maravilhosas. Então se inscreva no canal, acompanhe sempre, sempre vai ter uma novidade bacana com pessoas humanas tão queridas e tão amadas como você, Rodrigo. Obrigada e até a próxima.